Amém. Olá, Ibabe Online. Você que está aqui no Zoom acompanhando, você que está aí no YouTube agora assistindo essa gravação, quero te convidar a uma reflexão. Eu sei que você gosta de anotar, né? Então, eu vou te convidar a anotar o tema. O tema da palavra de hoje é a porta da esperança. A porta da esperança. Que porta da esperança é essa e para que ela serve, hein? E o texto que a gente vai ler está em João, capítulo 20. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 20, verso 19. João 20, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui com vocês a minha Bíblia, que é da tradução da NVI. Fala assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, perdão, é João 20, 19. Eu tô lendo 20, verso 1, né? 20, 19. Diz assim: ao cair da tarde, João 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 20, 19 ao 22. O que está acontecendo aqui, né? Qual o contexto? Jesus, ele havia sido crucificado poucos dias antes e, nesse momento, quando ele é crucificado, os discípulos, eles entram em colapso. Um colapso de uma expectativa que eles tinham. Vocês sabem que havia uma expectativa messiânica, não no sentido de Jesus que nos salva, nos redime, nos faz ser uma nova humanidade. Não, havia ali uma expectativa messiânica política, né? De que Jesus tomaria o reino e eles iam reinar e tudo mais. Então, olha só, os discípulos aqui estão decepcionados. A projeção de futuro deles, de identidade, foi junto com a crucificação. Eles ainda não tinham assimilado plenamente a ressurreição. Por exemplo, aqui nesse contexto, Maria Madalena já até havia anunciado que o túmulo estava vazio, mas isso, em vez de gerar clareza para os discípulos, trouxe foi confusão, medo, incredulidade, ninguém estava acreditando ainda. Era um momento pós-morte de Jesus. Então, o sentimento aqui, nessa sala, nesse lugar onde os discípulos estavam reunidos, era de profundo luto, desesperança, acabou, não tem mais jeito. É isso. É nesse cenário aqui que a gente leu que diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, eles estavam reunidos a portas fechadas. Você pode imaginar? Eles estavam com medo, diz a Bíblia, com medo dos judeus. Eles estavam pensando assim: olha, se mataram o nosso mestre, vão vir atrás da gente também, porque nós somos discípulos de Jesus. Então eles estão escondidos. Percebe? Você consegue imaginar um mix de sentimentos presentes no coração dessas pessoas aqui? Luto, tristeza. Você consegue nomear alguns? Se quiser botar no chat aí, desespero, medo, pânico, não é?
Pânico, aflição. Boa, Roberta. Exato. Muitos sentimentos, dúvida. O que que vai ser da gente agora, né, Tarcísio? O que que vai ser? Mataram Jesus. Decepção, porque aquilo que eles projetavam, a desilusão, a angústia, olha quanto sentimento. Tristeza, tudo isso. Vai colocando isso no caldeirão, ó. Abandono, muita coisa. Ótimo, perfeito. Tudo isso aí está dentro desse caldeirão de sentimentos presentes daquelas pessoas desse contexto, a ponto deles fecharem as portas. Isso é um detalhe muito fundamental. Anotem aí, até porque o tema da mensagem é a porta da esperança, né? Então anota essa porta fechada. Isso, irmã Maria Almena, decepção, desilusão. Então eles estavam protegidos do lado de fora, mas completamente preso. Exato. Eles olharam um para o outro e falaram: a casa caiu. Exatamente, Patrick. Agora vai vir, não vai sobrar nada. Aí eles se trancam e ficam ali, ó, escondidos. Que situação, hein? Você imagina que, que momento de angústia. O medo dos judeus, que o texto diz aqui, não se refere ao povo geral, mas especificamente às autoridades religiosas que haviam liderado a prisão e crucificação de Jesus. Exatamente isso. A casa caiu, vai sobrar para a gente. Então a lógica dos discípulos é simples. Simples e até coerente para o momento. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer com a gente também. Então vamos nos recolher, nos proteger, nos isolar, fecha tudo e vamos ficar aqui quietinho. Olha que coisa. O que, que vai ser agora? Percebe como a gente conseguiu aqui extrair, eu diria, de uma forma bem plausível, o sentimento e o diagnóstico da situação. Deu para sentir aqui agora, ouvindo e lendo vocês, o cenário. Porque é nesse ambiente de medo, desorganização, de caos, de angústia, sem perspectiva, de expectativa quebrada. É aí que Jesus aparece. Jesus aparece. Diz a Bíblia no verso 19, que Jesus aparece no meio deles e fala assim, ó, paz seja com vocês. Imagina, estava tudo fechado, gente, as portas estavam trancadas. A Bíblia não fala se Jesus atravessou a porta, fala que ele apareceu no meio deles. Mas o fato da porta estar trancada, isso revela algo muito profundo. E é a primeira coisa que eu quero considerar aqui em nossa reflexão. Portas trancadas. O medo faz a gente se trancar. O medo, muitas vezes, ele perturba a gente e também ele deturpa a nossa visão. A perturbação, por exemplo, faz com que a gente se tranque, com medo. E nas poucas vezes que a gente tem aquela coragem de abrir a porta, sabe, só para olhar ali pelo pedacinho da porta aberta, o que a gente vê lá fora. O medo que está dentro da gente faz a gente olhar a vida por esse fio de porta aberta, pela ótica da angústia, do medo, do desespero, e acaba deturpando o que a gente está vendo. Eu uma vez falei para vocês aqui, eu até citei, né, a canção do Legião Urbana, Pais e Filhos, quando o Renato Russo fala, ó, dorme agora, é só o vento lá fora. É mais ou menos isso. Porque o medo que a gente se tranca faz ouvir o vento batendo na janela e achar que é um fantasma, mas dorme, é só o vento. Nesse sentido, o medo deturpa, faz ouvir o vento e achar que é um monstro. Mas eu estou falando aqui de algo muito mais profundo, que assim como aqueles discípulos passaram por uma decepção, uma perda, uma morte de expectativas, um momento muito forte, a gente
se tranca em nossos sentimentos e a gente tem medo de recomeçar. E em toda tentativa de recomeçar, esse medo vai deturpando as oportunidades que vão aparecendo para a gente seguir em frente. Mas é interessante porque, veja, Jesus, ele, ele percebe tudo isso. Por isso que ele chega falando: paz seja convosco. Paz sejam convosco. Tava todo mundo reunido. A Bíblia fala, ó, eles estavam reunidos, trancados. Ali tinha pessoas com diferentes sentimentos, diferentes interpretações e reações diante de um mesmo fato: Jesus crucificado. Jesus crucificado. Por exemplo, Pedro estava cheio de culpa porque negou Jesus, mas estava ali. Tomé é cheio de dúvida, tanto é que depois aquele toca Jesus, mas estava ali. Então a culpa de Pedro estava na mesa, a dúvida de Tomé estava na mesa. Os discípulos de Emaús, nessa altura do campeonato, haviam voltado depois de ter um encontro com o mestre. Então a frustração estava aqui na mesa também, dos discípulos de Emaús, outros com medo, todo mundo aqui nesse caldeirão de sentimentos e percepções. Sabe de uma coisa? Jesus chega no meio e fala: paz seja com vocês. Paz seja com vocês, porque o Cristo ressuscitado, ele chegou e ele vai ao encontro de pessoas aqui presentes, vivendo a mesma realidade, a crucificação de Jesus, mas carregando dores, percepções e sentimentos diferentes. E ele acolhe. Ele acolhe. Jesus, ele não esperou que todo mundo estivesse na mesma página, que todo mundo estivesse na mesma linha para então se manifestar e se aproximar. Não. Ele entrou na sala exatamente como aqueles homens estavam. Tudo ali, no caldeirão, tudo embolado. Jesus não esperou eles elaborarem, não, porque é isso que acontece em comunidade, gente, na vida. E talvez, veja, à luz disso, a gente precisa lembrar dessa experiência hoje. Nem todos vivem, anote isso, guarde isso, uma mesma experiência da mesma maneira. Nem todo mundo sente a mesma coisa diante do mesmo fato. Nem todo mundo está na mesma etapa da caminhada. Todos nós estamos, cada um em seu momento, diante até de um mesmo fato. Por isso que é importante a vida em comunidade. É por isso que a gente não é, na caminhada com Jesus, pessoas uniformes, mas somos uma unidade. Uma unidade não dissolve a singularidade de cada um. Percebe? Como um mix de sentimentos aqui presentes na sala são acolhidos por Jesus. Nesse paz seja convosco, é a paz acolhendo. Eu costumo dizer, né, que a graça, ela nos abraça. A gente vem cheio de oscilação, cheio de sentimento, cheio de percepção. Aí a graça vem e faz assim, ela abraça. Como a galinha abraça os seus pintinhos. E é exatamente o que Jesus faz com a gente. Quando Jesus entra na sala, todos esses sentimentos, sejam ele culpa, dúvida, medo, de certa maneira a paz de Jesus abraça. Aí aquilo que é medo abre-se na porta da esperança, que é Jesus, um raio de esperança. Aí aquilo que era culpa encontra nessa porta da esperança, que é Jesus, perdão, acolhimento, amor. Aquilo que é dúvida encontra graça, fé.
Tava tudo fechado ali, mas Jesus apareceu. Paz seja convosco. Ah, a gente não sabe como Jesus entrou, e João aqui nem se preocupa em explicar isso, porque a questão não é essa, nunca foi a porta da sala estar fechada. A questão aqui era justamente os corações que estavam trancados. A questão aqui são as portas dos corações que estavam trancados pelo medo, pela culpa, pela angústia, pelo ressentimento, pela desesperança. É lindo isso. Então, Jesus chega. Amém? E meu irmão, minha irmã, Jesus chega também na sua vida agora. Diante do que você está vivendo, diante de um fato que você passou e a forma como você reagiu a esse fato. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem a sua reação e sensação. Eu gosto do Rubem Alves quando ele fala assim, ó, o que a pessoa sente, isso existe. Eu acho lindo isso. Sente, então existe. Ah, mas não deveria ser a bobeira. A pessoa sente, existe. Existe. Acolha. E o texto fala que ele entrou e pôs-se no meio deles. Olha que coisa. Jesus não fica à margem, ele vai ao encontro, no epicentro das sensações e sentimentos. Ele se coloca no meio, e a primeira palavra dele é paz seja convosco. Jesus não chega explicando teologicamente. Jesus não fica explicando, trazendo explicações teológicas, ideológicas ou políticas. Jesus não chega cobrando, ô Pedro, tá com falta de fé? Ô Tomé, tu tá duvidando? Ele não. Não. Percebe? Não. Olha que coisa. Olha como é que a gente aprende com Jesus. Como é que a gente reage diante das situações e como é que a gente acolhe as pessoas diante da reação que essa pessoa teve a uma situação? Você fica querendo impor a ele o jeito que você reagiu? Para com isso, meu irmão. Tá errado isso. Não. Jesus ele entra em lugares fechados, trancados, declara paz. A gente às vezes tá com o coração fechado com medo, mas Jesus, ele não se preocupa no sentido de evitar, não. Tá com medo? Ele chega até você mesmo você com medo. Tá com dúvida? Ele chega até você mesmo com dúvida. Ah, mas como é que vai ser? Ele vai. Ele chega. Jesus chega. Isso é lindo porque a gente, ser humano, geralmente evita, né, lugares fechados, cheios de medo, evita entrar em certos ambientes, assim, né? A gente evita até viajar para dentro de nós mesmos para encarar algumas gavetas da nossa alma que ainda não estão bem elaboradas. Mas a boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que Jesus não. Jesus não evita, não. Ele entra em todos os lugares. Amém, Babylone? Amém, meu irmão, minha irmã? Ele entra no teu coração do jeito que ele tá agora. Tá sangrando, ele entra. Tá com medo, ele entra. Tá com dúvida, ele entra. Ele não fica poupando, não. Ele não fica só querendo entrar em resorts, não. Ele entra. Ele entra. Lugares fechados, trancados, cheios de questões, mas a presença dele vem com paz, seja convosco. Aí o medo vai embora, a alegria invade a casa, porque ele fala aqui, paz seja com vocês. Aí ele mostra as mãos e o lado dele para falar aqui, ó, sou eu, o crucificado que ressuscitou. Meu irmão, em nome de Jesus, diante disso aqui, fale agora ao seu coração. Pode ser em voz alta, ou escrever aqui no chat, ou em pensamento, mas de verdade, Jesus, você é convidado, você é bem-vindo. Você é bem-vindo a entrar nos lugares que estão fechados em minha vida. Amém? Você pode declarar isso com a tua alma? Você pode? Amém? Você pode dar boas-vindas. Senhor, tu és bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo. A tua presença lança fora todo medo, culpa e traz paz e perdão. Amém? Sem você tentar colocar
como sendo impeditivo o que você está sentindo. Jesus acolhe, meu irmão. E a coisa mais linda que há é que ele acolhe, e uma vez ele acolhendo a gente aprende a acolher o outro também. Entende? Então pode ser que o irmão que tá aí, vai falar ao seu lado, né? Ó, aí, mas tem gente ao seu lado também, não tem? Que... Falei como se estivesse na igreja, né? A pessoa que tá aí com você agora, a pessoa que tá aí com você aqui em comunidade, ela pode ter uma percepção diferente do mesmo fato que você teve, mas a gente tem que acolher, dialogar, conversar, ou em tempo de polarização, como isso salva a gente. Então, Jesus, você é convidado a entrar nos lugares que estão fechados em minha vida. Tu és bem-vindo. Amém? Amém, meu irmão? Amém, irmã? É, esses lugares trancados, que uma vez visitados por Jesus, a gente não fica mais preso neles. A gente pode sair em missão, no chão da vida, anunciando que ninguém mais precisa viver trancado. Essa é a boa notícia aqui. Paz sejam com vocês. Amém? Aí depois disso, verso 20, olha o que acontece. Ele mostra as mãos e o lado, sinais da crucificação. Sinais da crucificação. Isso aqui é muito importante. Jesus mostrar as mãos e o lado, porque veja, a ressurreição não apaga a cruz. Não apaga. Às vezes a gente acha, né, que a caminhada com Jesus é igual quem está jogando videogame e passa de fase. Então a primeira fase foi Jesus se fazer homem. Aí a segunda fase é Jesus ser crucificado. Aí a terceira fase é ele ser ressuscitado. Aí a quarta fase é ele subir aos céus. Pronto, zerei, virei o jogo, acabou. Não. A vida com Jesus é uma vida em que nele nos movemos, nele existimos. Então, ao mesmo tempo, eu vivo todas as estações que Jesus passou. Eu posso sim ter experiência com Cristo crucificado e com Cristo ressurreto. Por quê? Porque uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. A ressurreição não apaga a cruz. Ele não voltou apesar das marcas, ele voltou com as marcas. Está aqui, ó. E é lindo porque aqui é o Cristo ressurreto. Aí lá em Apocalipse, a visão do trono de Deus, o Cristo entronizado, é um cordeiro como se houvesse sido crucificado. As marcas da cruz continuam nele até hoje, mesmo ele tendo sido entronizado, porque uma coisa não anula a outra. Porque toda a caminhada com Jesus acontece de uma forma não linear, mas é de uma forma, é quase um zigue-zague, sabe? É zigue-zague, hora tá lá, hora tá cá, hora tô na crucificação, hora tô na ressurreição, hora tô assentado nas regiões celestiais, é tudo junto e misturado, porque é na pessoa de Jesus, meu irmão. Isso, entender isso, transforma o medo que aqueles discípulos estavam em reconhecimento. Os discípulos se alegraram, porque viram que era o Senhor. Então, aquilo que era motivo, olha só, de medo, a cruz, agora vendo as marcas delas em Jesus, virou não mais medo, virou alegria. A mesma coisa que gerou medo, agora gera alegria. Isso se chama ressignificação. A cicatriz de Jesus grita: a morte não venceu. A cicatriz de Jesus grita: o recomeço venceu. Há futuro. Ou seja, eles que agora estavam escondidos, eles estavam sendo ali empoderados, cheios da presença de Deus, para sair de uma postura paralisante para voltar para a vida. Qual foi a crucificação que você enfrentou? Qual foi a experiência de perda de sangue? Qual foi a experiência que te machucou e que até hoje você está trancada nela? Jesus está aí visitando agora você, dizendo: Pai, seja convosco. E dizendo: na minha pessoa,
Aquilo que te causou medo hoje pode transformar em alegria, porque aquilo não foi o fim. Há um amanhã. Isso é poderoso demais. Aí no verso 21, de novo ele repete: Paz seja com vocês. Duas vezes. Duas vezes. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quer dizer, vambora. Tem muita vida lá fora. Não acabou. E com isso, soprou. Soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso aqui ecoa Gênesis, onde Deus sopra a vida no meio do caos, no meio de um cenário que, igual aquela sala, estava caótica, sem forma e vazio. O mesmo Espírito que soprou lá em Gênesis está soprando aqui agora, nessa sala dos discípulos, e está soprando agora na tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Dizendo: tem vida aí. Ele recria a vida daqueles homens e recria a nossa vida todos os dias. A ressurreição de Jesus é um convite para a gente recriar nossas vidas. Não mais marcado pelo medo, mas pelo Espírito. Soprou. Aí ele fala: se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então é tipo assim: vai lá agora e o mesmo tratamento que eu tive com vocês, passa isso adiante no mundo. Porque é assim. É assim que funciona. Meu irmão, a porta da esperança. Jesus. É Jesus. E essa porta da esperança está presente na sua vida. Não há quarto escuro, porta trancada, sentimentos que são capazes de se defenderem da presença do Cristo ressuscitado. E esse texto que a gente leu, ele não é só sobre uma aparição pós-ressurreição. Sim, isso é muita coisa também. Mas é sobre Jesus, essa porta da esperança, que vai ao encontro de um grupo trancado pelo medo e ele reorganiza. Ele coloca de volta para a vida por conta da sua presença. Diante do Cristo ressuscitado, tudo volta a viver. Amém? Tudo volta a viver. Aí ele transforma isolamento em envio, confusão em paz e medo ao vento lá fora. Não, é só o vento lá fora. Eu vou descansar em Jesus, em missão. Hoje, meu irmão, minha irmã, esse mesmo Cristo ressuscitado, ele encontra pessoas vivendo a mesma realidade. Ele encontra você aí onde você está. Coloque na mesa. Coloque diante dele a sua dor, a sua percepção, o seu sentimento diante de alguma situação. Coloque diante dele. Ele vai acolher. Paz seja convosco. Como a gente viu, lá naquela sala tinha culpa, dúvida, frustração, medo, tudo isso aí que vocês falaram, confusão, incerteza. E é possível que agora, hoje, nesse exato momento, aí no seu coração, na sua vida, diante de um acontecimento, de um fato, você esteja se perguntando: como é que eu vou atravessar esse momento sem perder a esperança? E é legítimo. A boa notícia é que a porta da esperança, que é Jesus, está presente. A esperança, veja, não é ter uma explicação para tudo o que acontece. Não, porque a esperança é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? A esperança é uma pessoa. E esse Cristo ressuscitado, ele continua atravessando portas fechadas ou telhados fechados ou adentrando ambientes fechados para abrir o nosso coração e ir ao encontro no mais profundo âmago do nosso ser, das feridas, confusões, desesperanças, medos, coisas que a gente nem conseguiu ainda chegar, mas ele vem ao encontro. E quando ele entra, meu irmão, minha irmã, já era.
quando Jesus entra em um ambiente fechado, com a porta trancada, ele sempre deixa uma porta aberta para o futuro. Sempre deixa uma porta aberta para o futuro. Por quê? Porque ele é a porta da esperança. Ele é a nossa esperança. Então, em nome de Jesus, eu quero nessa hora orar com você, juntos. Eu quero te convidar para nesse momento aqui nosso, em comunidade, a gente possa refletir, Senhor, aqui está meu coração, Senhor. Talvez hoje Jesus esteja te convidando a você revisitar um fato, não para você ficar remoendo esse fato, como quem fica dando soco em ponta de faca, mas ele está te convidando a você colocar diante dele o que você está remoendo de sentimento gerado diante desse fato que pode ter sido ontem, pode ter sido há 10 anos atrás. E você está trancado, está fechado, com medo. E ele está dizendo assim: Pai, seja convosco. Ele está soprando para gerar vida em você. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, Pai amado, Pai querido, diante do Cristo ressuscitado, Pai, os nossos corações podem se apresentar do jeito que estão, Pai. A gente não precisa ficar colocando máscara, a gente não precisa ficar inventando, a gente se rasga e o Senhor se faz presente. Às vezes a gente acha que não somos merecedores da tua presença, mas é tudo por graça, e graça é favor imerecido, essa graça nos abraça. Abrace agora esse irmão e essa irmã, Pai. Visite esse coração que está trancado há tanto tempo, que a pessoa não sente nem mais o cheiro da vida, está com cheiro de mofo. E impeça, Pai, que essa vida, diante de algum acontecimento recente, venha se trancar e entrar em um profundo inverno de isolamento. O Senhor é poderoso nessa hora para tirar aqueles que estão há muito tempo trancados e evitar que alguns venham se trancar. É claro, há um tempo de se afastar, mas tudo tem um tempo. Ajude-nos a viver nossos processos que precisam ser vividos, mas dentro do tempo necessário, para que até aquilo que a gente precisa enfrentar, a gente possa ser como uma ostra que se fecha, mas no tempo certo se abre. E o Senhor respeita isso. Mas em nome de Jesus, Pai, eu peço pelo teu nome, eu rogo pelo teu nome. Se há aqui pessoas ouvindo essa mensagem, se há aqui corações que já passou o tempo de abrir a porta, abra essa porta, Pai, pela tua presença. Se há aqueles que precisam passar por um tempo, o Senhor também acolhe, esteja com eles nesse tempo, até que a porta se abre novamente, porque só o Senhor sabe, o Senhor tem o tato, porque o Senhor é a porta da esperança. O Senhor não é porta na cara. O Senhor é a porta de esperança. O Senhor não chega chegando como quem impõe, querendo impor seu ponto de vista, querendo que as pessoas reajam sempre do jeito que acha que tem que reagir. O Senhor acolhe. Ajude-nos a sermos seres humanos assim na vida, Pai. A olhar para o nosso vizinho, para o nosso familiar, para o nosso filho, cônjuge, para o nosso amigo e respeitar o sentimento dele. Às vezes, a pessoa passou pela mesma coisa que eu passei, mas reagiu diferente. Eu não vou exigir que ele tenha a mesma reação que eu vou acolher, porque o Senhor fez isso comigo. E agora o Senhor nos ensina. Se eu fui perdoado, eu devo perdoar. O mesmo tratamento que eu recebi do Senhor, eu preciso aprender a passar para o outro. Ajude-nos, Senhor. Faça-nos discípulos e discípulas do Senhor no chão da vida. Porque quando o Senhor entra em ambientes fechados, o Senhor sempre deixa uma porta aberta para o futuro. A porta da esperança nos faz lembrar que existe um amanhã e assim a gente quer caminhar. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor. Ajude esse irmão, ajude essa irmã. Visite com teu espírito agora, onde ele precisa, Pai, e traga esse sopro que recria, que reorganiza, que transforma a crucificação, a morte em vida, com marcas, mas marcas de recomeço. Em nome de Jesus.
Nós oramos, Pai, e nós agradecemos, porque o Senhor vai ao nosso encontro. O Senhor não nos abandona. Aleluias. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra e pelo Cristo ressuscitado, pelo Jesus, a nossa porta, a porta da esperança.